Por favor, abrem Lucas capítulo 9, versículo 28, até o final, no versículo 36, até o final dessa sessão que fala da transfiguração de Jesus no monte. Uns dizem que é no Monte Tabor, outros dizem que é no Monte Carmelo não, Hermon. Monte Hermon ou no Tabor. O importante não é saber de fato onde aconteceu a transfiguração, mas sim o que aconteceu nessa transfiguração de Jesus. Nós vamos fazer a leitura e depois vamos tirar desse texto noções de espiritualidade. Certamente você já ouviu muito nesse texto bíblico, certamente você já foi abençoado, e eu quero com você mais uma vez voltar a ler esse texto. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Moisés e Elias, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias. Lucas faz um comentário. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém o que tinham visto. Transfiguração, 2 palavrinhas juntas, somadas. De transformação. Figura, semblante. Essa história conta que a glória de Deus veio sobre Jesus de forma tal que a sua forma humana foi transformada e uma glória celestial esteve sobre o corpo de Jesus, sobretudo na face de Jesus. Não só o seu corpo foi atingido, a Bíblia diz que as suas vestes também ficaram resplandecentes. Luz saía de Jesus, não precisava de luz ambiente, naquela escuridão daquele monte. Porque Jesus era a própria luz, e a Bíblia diz que onde Deus está, a luz está também. Então era clara a presença gloriosa de uma forma mais do que comum. E João, um dos integrantes, uma das testemunhas que ali estavam, quando escreve a sua primeira epístola, ele diz: a glória do unigênito do Pai. No seu evangelho, melhor dizendo, ele vai dizer: e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. João estava ali quando isso aconteceu, Pedro estava ali quando isso aconteceu. Meus irmãos, ver a glória de Deus. Moisés uma vez desejou ver a glória de Deus de uma forma intensa, e Deus disse para ele: ninguém jamais viu a minha glória, porque quem vir a minha glória morre. Mas eu vou passar entre a penha é rocha, e na fenda da rocha você vai ver minha glória. Por pouco tempo você vai ver minha glória, e não vai morrer, porque diante da glória de Deus, o homem não consegue ficar em pé.
Esse momento é um momento muito especial, porque Jesus sempre tinha se revelado até então na forma humana, semelhante a eles. E ele então tira de alguma forma, entre aspas, um véu para mostrar a glória que ele tinha como Filho de Deus, como Deus que é. E eles então veem a glória de Deus. E é um momento glorioso, é um momento marcante para a vida de todos que ali estão e para nós que lemos essa história. Por que esse momento é importante? Porque aqui nós encontramos noções de espiritualidade. Qual é a verdadeira noção de espiritualidade que a Bíblia tem a nos dar? Nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos desenvolver uma vida espiritual salutar, num crescente. Isso deve ser a ambição de qualquer cristão, crescer. Não ficar de uma forma raquítica, limitada, atrofiada. A gente deve querer crescer à medida da estatura, da sabedoria de Cristo. A Bíblia vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, sempre mais de Deus, sempre mais de Deus. E nós temos hoje aqui 3 coisas a aprender, 3 noções de espiritualidade. A primeira tem a ver com a oração. A segunda tem a ver com nós, com a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva como igreja. E a terceira noção tem a ver com Jesus. E já para iniciar o que eu tenho a dizer sobre esses 3 pontos que vamos aprender hoje, é fundamental entender, em primeiro lugar, falando sobre oração, que qualquer espiritualidade precisa começar, continuar e perseverar com oração. A oração é a chave. A oração nos faz crescer e nos aproximar de Deus. A oração abre o nosso coração, a oração nos transforma, a oração nos humilha, a oração nos faz ouvir a voz de Deus. E eu poderia aqui dizer muita coisa que a oração pode fazer em nós, porque eu estou falando dos efeitos da oração, não em Deus. Eu estou falando dos efeitos da oração em nós. E aí é que está um segredo que pouca gente dá espaço. Talvez você tenha sido ensinado ou tenha dado mais importância à oração como um meio de tocar o coração de Deus, de mudar a vontade de Deus, e você usa as suas palavras faladas a Deus como um meio de atingir seus objetivos. Eu diria que essa é uma parte da questão muito pequena, dentro do verdadeiro propósito da oração. O verdadeiro propósito da oração é nos transformar. Por que eu falo isso? Porque não tem ninguém que ore sinceramente diante do Deus eterno e grande, que não se humilhe, que não reconheça, que não descubra a sua insignificância, a sua miséria. Não tem alguém que ore sinceramente, eu estou falando e dando ênfase ao sinceramente, que não se descubra indigno e merecedor. Então é importante entender que a oração faz um bem para nós, porque quando nós oramos, nós nos descobrimos, quando nós oramos, nós nos desvendamos. Por isso que nós recusamos em orar, por isso que é difícil orar. Porque você sozinho e Deus, não tem como. Se você for fazer uma oração sincera, você tem que tirar sua máscara. Você tem que se desnudar. Por isso que é fácil orar coletivamente. É mais fácil. Não é que é fácil, é mais fácil. Porque ali, de alguma forma, você pode criar um mecanismo de orar para o outro ouvir, orar para que tenha um amém. Orar coletivamente é mais fácil. Algumas pessoas acham que não. Porque para o homem você pode disfarçar, mas para Deus não. Ali você tem que ser o que você é, quem você é. E se deparar com a verdade de quem você é e como você está, é algo muito difícil. Por isso que a gente tem dificuldade de fazer a oração particular.
entrar no seu quarto, fechar a porta e orar individualmente, solitariamente enquanto ser humano, mas acompanhado de Deus, porque você nunca ora só. Deus está sempre ali para ouvir sua oração. A Bíblia diz algo muito interessante, que Jesus e os 3 apóstolos sobem com um propósito. O propósito é orar. Gente, isso é bonito de se ler, mas na nossa vida, nós temos um propósito de oração? Qual é o propósito na nossa vida espiritual para crescer mais? Eu incluo a oração como um propósito. E não é um propósito simples, porque aqui você encontra Jesus e 3 homens subindo uma montanha. E tanto uma quanto a outra, e eu conheço as duas, Tabor e Hermon, são montanhas íngremes. Você vai em Israel, você tem que subir de carro. Então, para orar o propósito já é cansativo. Subir um monte. E chegando lá, gasta tempo em oração. Mas vem uma coisa que eu quero dizer, que está no texto. A glória só vem com oração. E começa com oração. Tudo começa com oração. Porque quando a gente não ora, as coisas não acontecem. Tudo começa com oração. Se você estiver com o texto aberto, e eu peço que o texto seja projetado, Bia, por favor. A Bíblia vai dizer que, no versículo 29, que enquanto orava, olha o ato contínuo. Enquanto orava, a transfiguração aconteceu. A oração abre caminhos e abre possibilidades e abre reações de Deus. E note, não é a oração do outro por você, é a sua oração. Confie mais na sua oração. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer depois de conviver nas igrejas, por onde passei, com quem convivi. Às vezes as pessoas confiam mais na oração do outro do que na sua própria oração. Porque elas pensam que a oração do outro, fé, tem mais fé. Aí vem aquele dito popular, uns fede mais, outros fede menos. Mas, meu irmão, acredite na sua oração. Acredite na sua oração. É o mesmo Deus, só precisa uma fé. Tudo começa com oração. Uma Esté trêmula, medrosa, se escondendo dentro de um palácio, diante de um desafio enorme, uma nação inteira ia ser morta ali na Babilônia. O tio dela se aproxima e diz: você não vai fazer nada na posição que está. Ela manda um recado depois de ser desafiada pelo seu tio, que ela orou, jejuou com suas moças e saiu dali, daquele momento de oração, dizendo: eu irei, se eu morrer, morrerei, mas eu vou diante do rei. Eu creio que a maioria lembra dessa história. Mas esse ato corajoso, essa palavra determinante, veio aos lábios desta mulher, quando ela se pôs em oração. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Se você for ler as histórias dos reis de Israel, as grandes vitórias vieram quando Deus ouvia a oração do seu povo, que iria enfrentar, e muitas vezes enfrentou, exércitos mais numerosos. Porque começou com oração, terminou com bênção e com vitória. Tudo começa com oração. O apóstolo Paulo está dentro de um navio indo para Roma. Começa no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos e se prolonga até o capítulo 28. Uma tempestade enorme. Aquele homem vai para a oração, ele não sabe o que vai acontecer. E Deus diz para ele: tudo se perderá. O navio vai naufragar. A carga vai se perder. Aí Deus disse para ele: mas nenhuma vida se perderá. Aquele homem vai para o meio daquela tempestade e fala para aqueles homens, muitos pagãos, e eles creem que a verdade de Deus era aquela, e de fato se cumpriu. Tudo começa com oração.
até o arrependimento, o quebrantamento. Você que quer crescer, se você não orar, não vai acontecer. A transfiguração começou com oração. Meu irmão, coloca isso no seu coração, tudo começa com oração. Essa é a primeira coisa que eu queria assentar nesse momento. A segunda noção de espiritualidade que quero deixar para os irmãos é sobre nós mesmos. Vou deixar Jesus para o final. Pedro nos representa. Né? Algum tempo atrás havia na internet, na televisão, fulano de tal me representa, ou fulano de tal não me representa. Pedro me representa. Nas suas fraquezas, na sua precipitação, nos seus equívocos. Pedro me representa. Nós somos Pedro. Eu tento imaginar a situação, gente, aquele momento único. Um monte escuro que é iluminado inesperadamente. Pela glória que sai de Jesus. Pela glória que saem de dois homens do Velho Testamento que vão visitá-los. Eles não estão em corpos, eles estão em espírito. Moisés e Elias. Que de alguma forma representam algumas coisas. A primeira coisa que eles representam é Moisés, que é a lei, e os profetas. Você vai encontrar no Novo Testamento muito Jesus falando isso. Também Paulo falando isso, se referindo ao Velho Testamento como Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. E quem aparece naquele monte? A representatividade de toda a história da ação de Deus, Moisés e os profetas. Sem falar nisso, você tem ali dois momentos importantes para a vida de Israel, representados por esses dois homens. A libertação de um cativeiro feita, encabeçada, liderada por Moisés. O legislador, o homem que traz de Deus a lei ao povo. E você encontra também quem? Você encontra Elias, o homem dos milagres. Das grandes operações. Os milagres começaram no Velho Testamento de uma forma mais intensa, com Elias. Você encontra a libertação poderosa do cativeiro no Egito e a manifestação do poder de Deus por meio de Elias. Elias e Eliseu, na sequência, foram dois profetas usados extraordinariamente por Deus para fazer milagres na terra. E esses homens aparecem, a glória majestosa. Lucas diz que eles conversavam com Jesus a respeito da partida de Jesus, ali em Jerusalém, não muito tempo depois. E Pedro, Tiago e João estão assistindo tudo aquilo depois de acordarem de um sono. E eles observam. E nós sabemos porque, quando a gente lê os evangelhos, a gente sabe que Pedro é sempre o que representava o grupo, falava em nome do grupo, e muitas vezes falava sem entender o pensamento do grupo, e na sua precipitação falou, e Pedro falou tão mal. Pedro não entendeu o momento, Pedro não entendeu o time, Pedro se equivocou grandemente. No momento desse, Pedro chama Jesus de mestre. Claro que é um título que fala de alguém que ensina, mas ali não era momento de ensino, era momento de glória. Era para Pedro ter dito, tu és Deus, aquela afirmação que Pedro uma vez disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Era para ser dito agora, naquele momento. Mas Pedro entra num tipo de espiritualidade do elogio desnecessário. Pedro entra num tipo de espiritualidade do excelentíssimo Senhor Deus. Para que isso? Se a glória era para ele se quebrar, para ele se humilhar, mas Pedro diz, mestre. É um título que nós podemos dar a Deus, que não é o tão recomendado. Você lembra do jovem rico, a história do jovem rico?
que se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Alguém que não conhecia Deus se queria chamar a atenção de Jesus, chamando de bom mestre. Pedro já havia convivido com Jesus muito tempo. Talvez Rabi pegasse melhor. Mas ele já começa aí errando os títulos, perdendo o time do momento. Era um momento de grande glória e de honra para Deus naquele monte. Ele diz uma coisa boa: é bom estarmos aqui, porque sempre é bom onde Deus está. E aí vem uma noção: esteja onde Deus está, procure um lugar que seja bom. Bom porque Deus está, porque Deus deu, porque Deus abençoou. É bom quando Deus está ali, quando Deus cria circunstâncias, é bom por isso. Mas Pedro, nas suas limitações, e nós também, por isso que ele nos representa, Pedro diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas, vamos eternizar esse momento. Vamos ficar nesse monte para a vida inteira. E aqui vem aquela representação de pessoas que querem vigílias, que querem cultos, e que buscam Deus em reunião de oração, e que dizem: vamos ficar aqui, não vamos sair. A verdadeira espiritualidade, reformulando, a verdadeira espiritualidade entende que montes são sucedidos de planícies. Eu não vou ao monte para ficar no monte, eu vou ao monte para descer do monte. E se você for adiante, lendo Lucas e Mateus 17 conta essa mesma história, diz que é quando eles descem do monte que eles encontram um pai com um filho endemoniado, que os discípulos que ficaram no sopé da montanha não conseguiram expulsar o demônio. Porque eles estiveram no monte, é que eles poderiam abençoar quem estava na planície. É assim. Isso significa dizer que a espiritualidade não é um fim em si mesmo. A gente não ora por orar, a gente não fala em língua por falar em língua, a gente não jejua 3 dias seguidos por jejuar 3 dias seguidos. Isso tem que redundar em alguma ação. Isso é para fazer alguma coisa, senão não vale nada. Se for para constar em relatório, como aquele em Lucas 18, aquele publicano, aquele fariseu, começa a orar de si para si mesmo, dando um relatório do que ele fazia, e não do que Deus fazia por ele, mas do que ele fazia para Deus. Toda vez que você tem que lembrar a Deus do que você faz para Ele, você está entrando no evangelho do merecimento. Senhor, me faça alguma coisa, porque eu tenho feito para o Senhor. Esse é o evangelho do merecimento. O evangelho é da graça de Deus. É o evangelho de quem não merece, e a gente recebe porque não merece. Deus é tão generoso que continua nos dando sem a gente merecer. Esse é o evangelho da graça, pregado por Jesus. Pedro quer eternizar esse momento. E Lucas, eu falei na leitura, que Lucas ele é muito feliz, porque Lucas, ele faz o comentário, e eu acho que ele escreveu assim: ele não sabia o que estava dizendo. A própria Bíblia interpreta o comportamento de Pedro diante de algo tão maravilhoso. Eu vou correr risco de errar no que eu vou dizer, mas dá a impressão que Pedro estava mais impressionado com o espetáculo do que o significado do que aquilo representava. Era luz, era brilho, eram dois personagens incríveis da história, e ele ali. Pedro nos representa quando nós buscamos na nossa espiritualidade olhar para homens, Moisés e Elias, e não olhar para Jesus e dizer: Senhor, retira de mim que sou pecador. Pedro fez isso depois da ressurreição. Ali ele acertou. Quando Jesus vai ao encontro dele lá na Galileia, e ele envergonhado por ter negado Jesus 3 vezes, quando alguém disse assim: gente, aquela fogueira, aqueles peixes assando na praia, aquilo é Jesus. Ele mergulha na água, porque ele estava nu e porque ele estava com vergonha.
E ele então diz assim: Senhor, eu sou pecador. Nós temos que entender que a verdadeira espiritualidade, meus irmãos, nos faz corrigir buscas erradas, nos faz olhar para a glória de Deus não como um espetáculo, mas como uma forma de nos atingir, de nos transformar. A terceira noção de espiritualidade que essa história nos dá e nos traz tem a ver com Jesus. Eu quero terminar com Jesus, porque é sempre bom terminar com Jesus. Essa história vai dizer algo muito importante sobre Jesus. E eu poderia gastar muito tempo, mas não quero cansá-los. Eu quero apenas dar enfoque naquilo que eu acho que é profundamente importante para a nossa reflexão. Jesus é Deus. A glória do unigênito do Pai. É isso que eles veem. Jesus se mostra como, na verdade, Ele era no céu, quando era verbo vivo, antes de ter se encarnado e ter sido gente. Ele se mostra na sua glória. Glória do unigênito do Pai. O curioso, e ao mesmo tempo maravilhoso, é que durante o ministério de Jesus, Jesus se mostrou o mais homem possível, podendo ter feito isso lá na planície, podendo ter conquistado muitas vidas, mostrando quem de fato Ele era na sua natureza. Eu sou Deus, está aqui a prova. Mas Ele não faz. A pergunta é, por que Ele não faz? Por que Ele escolhe revelar a sua glória apenas a 3 pessoas? Se Ele poderia, por meio desse artifício glorioso, arrastar multidões. Você vai encontrar um Jesus vestindo roupas simples, cruzando aquele país, aquela nação, muitas vezes a pé, pele morena, pele queimada do sol. Mateus, fazendo uma profecia a respeito de Jesus, ele diz que não havia nele beleza alguma, homem, varão de dores. Jesus poderia usar esse artifício lá na cruz, quando Ele estava morrendo, ou no ministério, quando Ele estava atuante, mas Ele não faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quer conquistar pessoas pelo coração e não pelos olhos. Pelo coração, porque se não for pelo coração não vale. Samuel entra na casa de Jessé, e ele pensa que ele vai descobrir quem é o rei de Israel no olho. Quando Eliabe entra, Eliabe é o irmão mais velho de Davi, e Eliabe era bonito, era grande, era todo bem desenhado, malhava todos os dias na Smart Fit, todos os dias. Tinha um cabelo assim todo bonito, com gel. Aí ele olha para aquele homem e diz assim: eis o rei de Israel. Aí Deus diz para ele: você vê o exterior, eu vejo o interior. Esse não é o rei de Israel. Muitas pessoas são atraídas por um Jesus que não existe, ou pelo que Jesus pode dar. Por isso que essa busca e esse séquito de seguidores de Jesus é de fato um grupo equivocado, que está buscando coisas e não Ele. Para os seus amigos, ele pode, aqueles que de fato são parceiros, ele se revela. Isso mostra muito a respeito de Jesus, não a respeito daqueles 3. Jesus tem uma identidade tão bem formada que ele não precisa buscar os seus utensílios. Eu estou usando uma linguagem figurada. Ele não vai usar os seus utensílios mágicos e dizer: veja como eu sou poderoso, para atrair pessoas. Ele guarda isso para um momento de intimidade gloriosa com 3 pessoas. Porque ele não tem crise de identidade. Eu, às vezes, encontro pessoas que, para mostrar que são alguma coisa, começam a falar do que eles têm, dos títulos que ele alcançou, e ele começa a falar muito do que ele é e do que ele tem, mas
E não deixa que o outro veja o que ele é. Porque enquanto você diz o que você é, a pessoa está olhando assim, querendo descobrir se você é aquilo tudo lá dentro. Jesus não tem crise de identidade. E a verdadeira espiritualidade nos leva a não ter crise de identidade. A confiar no que Deus diz e no que Deus diz a nosso respeito. Deus disse que eu sou isso, eu sou filho. E aí, se tem uma coisa que tem que ser dita a respeito de Jesus, é o que Deus disse aqui no monte. Isso é dito em 2 vezes, lá no batismo, no Jordão, quando muitas pessoas estavam lá, Deus disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Aqui, mais uma vez, é dito: este é meu filho amado. Agora, para um auditório de 3 pessoas, excluindo Moisés e Elias. Este é meu filho amado. Ali, nesta afirmação, não estava envolvendo apenas uma declaração a respeito de Jesus. Ali estava envolvendo uma declaração para aqueles que buscam Deus de todo o coração e que creem nele. Todo que crê, todo que ama, é filho. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 12, diz: e a todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio do novo nascimento, por meio da fé. Nós somos filhos, nós não somos bastardos. E uma coisa importante também a se acrescentar: nós não somos filhos hoje, desobedecemos hoje, deixamos de ser filho. Só vamos ser filho quando nos tornamos obedientes. Não. Seu filho não deixa de ser filho quando ele desobedece, quando ele faz o mal feito. Seu filho é filho sempre para o resto da sua vida. E o seu amor por ele, quando filho, é contínuo, é constante. Porque filho a gente ama, filho a gente não odeia. E quando os discípulos ouvem Deus dizendo: este é meu filho amado, eles estavam ouvindo também: todos aqueles que são filhos de Deus também são amados por Deus. E essa é uma verdadeira descoberta. Esse é talvez o grande combustível do relacionamento com Deus, que deve nos aproximar, porque muita gente tem medo de se aproximar de Deus por causa do brilho do fogo, da nuvem de glória que está sobre ele. Você diz: quem sou eu para estar diante de Deus? Você não seria nada se você não tivesse sido transformado em filho. Você não teria direito de se aproximar. Mas a partir do momento que você foi transformado em filho, você não só pode aproximar, você tem direito de se aproximar. A Bíblia nos convida a nos aproximar diante do trono da graça. Venha, você tem direito. Não pelos seus merecimentos, mas na nova condição que você é. Você é filho. Veja como a espiritualidade está sendo fundamentada e está sendo enraigada no seu coração e no nosso coração, o coração de Pedro, Tiago e João. Mas uma coisa que é muito importante a se dizer a respeito de Jesus ainda, são 2 coisas. A primeira que eu quero fazer é uma comparação. Volturas históricas, Moisés e Elias. E dizer algo. Mesmo que Moisés tenha sido muito, mas muito importante para os judeus e para a libertação daquele povo. Por mais que Elias tenha sido muito importante para mostrar o poder de Deus na terra, não há ninguém mais importante que Jesus. Ninguém. Às vezes eu fico preocupado com algumas denominações, com algumas igrejas, que se o pastor morre e parece que a igreja vai morrer. Se o pastor for embora, meu Deus do céu, o pastor foi embora. Deus pode até ir embora, mas o pastor não pode ir. Aí você quer uma oração do irmão tal não veio para a igreja. Meu Deus, então não tem ninguém para orar por mim. Para com isso, meu irmão. Para com isso. A nossa dependência é total de Deus. Porque diz a Bíblia que depois que um trovão e um relâmpago aconteceu naquele monte, Moisés e Elias sumiram. Sumiram para que o
o papel protagonista de Jesus aparecesse. Só ficou Jesus. E só ficou Jesus porque nós só precisamos dele. Todo e qualquer acréscimo, toda e qualquer pessoa é um cooperador. Mas a razão de tudo é Jesus. É a pessoa de Jesus. Se você se achar só, abandonado por pessoas, se você tem a certeza da presença de Jesus com você, você é a pessoa mais bem acompanhada da face da terra. Eu não sei quantos aqui já estudaram o livro de Hebreus. Hebreus é um livro difícil, porque é um livro que vai falar muito das cerimônias de Israel e fazer toda uma comparação das práticas litúrgicas, dos sacrifícios, do papel do sacerdote, do sumo sacerdote, e tudo isso em relação a Jesus. O que é que Jesus tem a ver com essas figuras, essas liturgias, essas cerimônias? Então, para muitos ler Hebreus é enfadonho, para muitos entender o livro de Hebreus é difícil, por isso que tem cursos. Se eu não me engano, recentemente ou agora nós estamos tendo um curso de Hebreus, se eu não me engano. O Felipe, o Castro, deu aqui uma época o curso de Hebreus, foi muito bom. Mas eu estou falando isso porque o autor aos Hebreus tem uma intenção muito clara, logo no começo. No capítulo 1, ele vai dizer e trabalhar para dizer que Jesus é maior do que os anjos. Todo o argumento do capítulo 1 de Hebreus é para dizer que Jesus é maior do que os anjos. Ele entra no capítulo 2, quando ele chega no capítulo 3, sabe o que é que ele quer dizer? Jesus é maior do que Moisés. Leia em casa depois. Capítulo 3 de Hebreus. Jesus é maior do que Moisés. E ele vai fazendo essas comparações para dizer que Jesus é maior. O judeu diz, ouçam Moisés. Deus diz, ouçam Jesus. A ele ouvir. Esse momento da transfiguração não é só um momento para fazer crescer Jesus. É um momento para dizer que tudo que Jesus diz aperfeiçoa ou é maior do que tudo que Moisés disse e os profetas disseram. Lá no Jordão, no batismo de Jesus, Deus disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Só aqui em Lucas, na transfiguração, que ele faz o acréscimo. A ele ouvi. Na versão NVI, é dito de uma forma um pouco diferente. Diz, ouçam-no. Ouçam-no. É a ele que você tem que ouvir. Jesus é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, a ele ouvir. Concluo essa palavra, meus irmãos, com a certeza de que aqui nós temos algumas noções da verdadeira espiritualidade. O que é que eu tenho que buscar para buscar a glória de Deus, para crescer em santidade, para crescer nos propósitos certos, para não estar sendo um fariseu, mas estar sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Que você esteja sempre buscando começar tudo com oração, que você seja sincero na sua busca diante de Deus, quebrantado, porque um coração compungido e quebrantado Deus não vai desprezar. Que você entenda que a importância dos papéis dos homens e mulheres na história é muito grande, mas nada, nem ninguém suplanta Jesus. E você tem que descobrir as suas fragilidades, as suas imperfeições e buscar ali ser quem você é, desnudar-se diante de Deus para que Ele trabalhe na sua vida, no seu coração. É isso que é uma verdadeira busca da espiritualidade bíblica. Que tudo que nós ouvimos aqui possa ser vivenciado e experimentado em nossas vidas, em nossos corações. Amém?